Neste momento, o mundo assiste estarrecido ao desenrolar de um capítulo nunca antes visto na história do conflito entre Israel e a Palestina, intensificado pelo ataque realizado pelo grupo militante palestino Hamas a Israel, a qual já é considerada uma agressão sem precedentes. O conflito entre Israel e a Palestina é um dos mais longos e complexos conflitos no mundo contemporâneo e já se estende por 75 anos, envolvendo questões políticas, culturais, religiosas e territoriais. A faixa de Gaza é uma região frequentemente citada nas notícias que envolvem o conflito, e isso se deve por sua importância histórica e estratégica, tanto para o lado israelense quanto para o lado palestino. Neste vídeo, você vai conhecer um pouco da história que envolve a faixa de Gaza e entender o porquê desta pequena área despertar tanto interesse em ambos os lados do conflito. A faixa de Gaza é uma pequena região costeira localizada no Oriente Médio, mais precisamente na costa leste do Mar Mediterrâneo, que possui 41 quilômetros de comprimento e 10 quilômetros de largura entre Israel, Egito e o Mar Mediterrâneo, e abriga, atualmente, pouco mais de 2 milhões de pessoas. A faixa de Gaza tem uma longa e complexa história, que remonta a milhares de anos e tem sido palco de conflitos e disputas ao longo do tempo. Na antiguidade, a área que hoje compreende a região já foi um território importante para várias civilizações, incluindo egípcios, filisteus e bizantinos. À época, Gaza era uma cidade estrategicamente localizada ao longo da antiga rota comercial que ligava o Egito ao Levante, que era uma grande área que se estendia desde o Oriente Médio até o sul dos Montes Tauro, sendo limitada a oeste pelo Mar Mediterrâneo e a leste pelo deserto da Arábia Setentrional e pela Mesopotâmia. Durante a maior parte da Idade Moderna, a região esteve sob o domínio do Império Otomano. A dinâmica étnica e religiosa na área começou a mudar gradualmente com o aumento da imigração judaica no final do século XIX. Após a Primeira Guerra Mundial, a região foi colocada sob mandato britânico pela Liga das Nações. Durante esse período, que perdurou de 1918 a 1948, o movimento judaico ganhou força e os conflitos entre judeus e árabes aumentaram. Em 1947, as Nações Unidas propuseram um plano de partição da Palestina que previa a divisão da região em um Estado judeu e um Estado árabe, com a faixa de Gaza sob controle egípcio. Após a proclamação do Estado de Israel, em 1948, a região foi palco de uma guerra entre Israel e os países árabes vizinhos. No final da guerra, Gaza ficou sob controle do Egito, enquanto a Cisjordânia ficou sob controle da Jordânia. O controle do Egito na região perdurou de 1948 a 1967. Em 1967, a Guerra dos 6 Dias, que foi um conflito que envolveu novamente Israel e os países árabes, resultou na ocupação, por Israel, da faixa de Gaza, da Cisjordânia e de Jerusalém Oriental. Em 2005, após 38 anos de controle sobre Gaza, Israel realizou sua retirada unilateral do local, motivado por pressões políticas internas e externas, removendo os assentamentos e as forças militares israelenses da região. Após a retirada israelense, o território foi tomado pelo grupo militante islâmico Hamas em 2007, um ano após o grupo ter vencido as eleições parlamentares locais e após confrontos com a autoridade palestina. Desde então,
a faixa de Gaza tem sido governada pelo Hamas. Após a tomada de controle pelo Hamas, Israel impôs um bloqueio à faixa de Gaza, restringindo a circulação de pessoas e mercadorias e controlando seu espaço aéreo. Isso levou a conflitos intermitentes entre o Hamas e Israel, resultando em vários conflitos armados, incluindo as operações militares israelenses em Gaza. A faixa de Gaza é uma região de importância significativa tanto para Israel quanto para os palestinos, embora suas perspectivas e interesses em relação a Gaza possam ser diferentes. Para Israel, a faixa de Gaza é uma área crítica em termos de segurança, pois está localizada a uma curta distância do sul do país. O lançamento de foguetes e ataques terroristas a partir de Gaza representam uma ameaça direta à segurança de Israel. A região também possui uma importância histórica para o judaísmo. Muitos judeus consideram a terra de Israel, incluindo Gaza, como parte de sua herança ancestral. Já para os palestinos, a faixa de Gaza é um dos territórios historicamente considerados parte de um futuro Estado palestino, ao lado da Cisjordânia e Jerusalém Oriental. Os palestinos veem Gaza como uma parte integral de sua aspiração por um Estado independente. A área abriga uma população significativa de refugiados palestinos, que foram expulsos de suas terras durante a criação de Israel em 1948. A questão dos refugiados palestinos é central para o movimento palestino e suas reivindicações territoriais. A faixa de Gaza também é motivo de tensões palestinas, considerando que é controlado pelo Hamas, que possui um caráter mais radical e cuja ideologia se opõe muitas vezes à autoridade palestina, liderada pela Fatah, que é a maior facção da Organização para a Libertação da Palestina e menos radical, e controla partes da Cisjordânia. Externamente, Gaza é uma questão de preocupação humanitária para a comunidade internacional e um ponto focal nas negociações de paz, já que enfrenta desafios humanitários significativos, incluindo a escassez de recursos, falta de emprego e uma situação econômica precária. Por esses motivos, a faixa de Gaza desempenha um papel central no conflito entre Israel e a Palestina, e as questões relacionadas a Gaza têm um impacto profundo nas perspectivas de uma resolução pacífica do conflito e no bem-estar das populações de ambas as nações.